O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na última quarta-feira, nós iniciamos este novo tempo da Igreja, o sagrado tempo da Quaresma. Por isso, na quarta-feira, diante do altar de Deus, cada um de nós inclinávamos a nossa cabeça e recebíamos da igreja a imposição das cinzas. Aquele nosso gesto, num gesto de humildade, reconhecendo que necessitamos de Deus. Por isso, diante dele, curvamos nossas cabeças. E ao receber da igreja aquele punhado de cinzas, nós estávamos assumindo diante dele que aquela é a nossa realidade. Somos pó, somos nada, se Deus não nos sustentar com a sua graça. E nesta mesma celebração da quarta-feira, a igreja entregou para nós as 3 armas para a Quaresma, que meditamos em cada uma delas. Falamos da oração, falamos da caridade e falamos do jejum. E agora hoje, o primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos da igreja uma catequese sobre as tentações de Jesus. E eu gostaria de, nesta homilia, trabalhar brevemente alguns pontos deste texto de São Lucas. Primeiro, é importante nós nos situarmos, porque São Lucas propositalmente nos colocou no momento em que Jesus estava vivendo isso. Ele disse que Jesus estava repleto, cheio do Espírito Santo, porque ele tinha acabado de ser batizado, tinha saído do Jordão. E o mesmo Espírito Santo, do qual ele estava repleto, o conduziu ao deserto. É muito importante esta informação. Jesus recebe o batismo de João Batista
que era um batismo de conversão, de arrependimento. Porém, quando Jesus é batizado, algo extraordinário acontece. E que depois disso, muda completamente a compreensão da igreja acerca do batismo. Quando Jesus está saindo das águas, o céu se abre e uma voz proclama: este é o meu filho amado. E a partir dali, quando Jesus dá ordem aos apóstolos: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja proclama que no batismo, muito além de um ato mágico, sermos perdoados do pecado original, uma graça maior acontece. Nós, no batismo, nos tornamos filhos de Deus. Isso é fundamental. Para nós católicos, não existe graça maior do que essa. Não tem. A maior graça da nossa vida é o batismo. Nenhum outro sacramento que nós recebermos para nós, exceto a Eucaristia, que é o próprio Jesus, nada se compara a isso. Porque no batismo nós somos admitidos à herança divina. Nós somos reconhecidos, assumidos como filhos de Deus. Nem mesmo a ordenação de padre, de bispo, nem o título de papa supera esta verdade. Filho de Deus. Nós, infelizmente, não temos às vezes a consciência dessa grandeza. Mas o evangelho de hoje é uma oportunidade imensa de nós mergulharmos nisso para nos apropriarmos dessa graça. Veja que curioso, São Lucas, quando vai falar das tentações de Jesus, ele não nos situa diretamente no deserto. Ele faz um link, ele faz uma ponte. Primeiro, ele acena o batismo, e do batismo ele fala do deserto. Por que isso? Porque no deserto, quando Jesus é tentado, a primeira tentação que o diabo lança sobre ele, ele começa com uma realidade, uma situação provocando a dúvida. Se és filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Eu disse em todas as homilias que eu fiz hoje, essa é a quinta. Em todas elas eu disse isso. A porta de ingresso do diabo na nossa vida é a dúvida. Não que a dúvida por si mesma seja má, ruim. Não, a dúvida é boa. E essa é a armadilha do diabo. Ele pega algo bom para transformar em caos dentro de nós. E olha onde ele vai. Ele vai naquilo que é o mais importante. Se és filho de Deus. Lembra que no livro do Gênesis, quando a serpente, o diabo, começa um diálogo com a mulher, ele também começa colocando dúvida. É verdade que Deus te proibiu de comer do fruto da árvore? É verdade isso? Aí ela diz, não, ele não proibiu. Ele só falou que a gente não podia comer. Pronto, está toda perdida já. Ela disse que não, mas disse que sim. Entrou confusão dentro dela. E ele disse, eu sei porque ele fez isso. Porque ele sabe que quando você comer desta árvore, os teus olhos se abrirão e sereis como Deus. Pronto, acabou. Quando o diabo usa a mesma estratégia, porque essa é a estratégia dele, ele entra na dúvida e bagunça tudo. A hora que ele usa dessa armadilha contra Jesus, ele diz, se és filho de Deus, então prova. Manda essa pedra agora virar pão. Você não é filho de Deus? Deus não vai deixar você passar necessidade. Deus não vai deixar você ficar fraco. Como que Jesus respondeu? Como?
Gente, essa é fácil, dá para todo mundo responder em coral. O que Jesus respondeu? O homem não vive somente de pão. Vocês perceberam alguma coisa na resposta de Jesus? Ele foi direto ao ponto. Ele não mexeu com a dúvida que foi colocada. O que a mulher fez? A mulher foi na dúvida. Acabou com tudo. Jesus não vai na dúvida. Jesus vai no ponto. Por que Jesus não mexe com a dúvida? Não, eu sou filho de Deus. Ele me mandou do céu aqui, você sabe disso? Jesus podia falar isso. Ele não mexe com isso. Por quê? O que está certo, o que está definido, isso a gente não mexe. Quando você tem exatidão de uma coisa, isso está definido dentro de você. O problema é que nós deixamos o passarinho vir colocando cisco na nossa cabeça e a gente começa a fantasiar. A gente começa a dizer, é verdade, né? Se Deus me amasse, Ele não teria deixado isso acontecer na minha vida. Se Deus fosse de verdade o meu Pai, eu não estaria passando isso. Se Deus estivesse mesmo comigo, se Ele estivesse vendo o meu esforço, jamais Ele teria deixado isso acontecer. Eu acho que Deus não está comigo. Pronto, acabou tudo. Jesus não tem dúvidas de que Ele é o Filho amado do Pai. E nisso Ele não vai mexer, porque isso já está certo. Ele entra na proposta do diabo. Agora, quando o diabo disse para ele transformar aquela pedra em pão, ele não está falando de pão. O que ele está falando? Satisfação das suas vontades. É isso que ele está dizendo. Porque o pão remete à comida. Comida é prazer. Eu dizia isso na quarta-feira de cinzas. A maioria de nós, quando nos alimentamos, não nos alimentamos por causa da necessidade do alimento. Nós vamos comer porque é gostoso. Por isso nós passamos da conta. Depois que a gente lembra que já deu, já passou um tempão. A gente olha e fala, que delícia. Não temos domínio, controle sobre a nossa vontade. É isso que está em jogo nessa primeira tentação. Diante das suas vontades, dos seus desejos, você quer logo realizar, a ponto de fazer uma pedra se transformar pão, contanto que aconteça a sua vontade, contanto que os seus desejos sejam satisfeitos. Jesus diz, o homem não vive somente de pão, mas da palavra que vem da boca de Deus. É um convite para mim e para você, que diante das nossas vontades cedemos tão fáceis. E eu nem estou falando de pecado, gente. Eu estou falando de tantas coisas que nós nos tornamos escravos e que no final nós nos entristecemos conosco mesmo e que só damos vazão à nossa fraqueza, à nossa fragilidade. A palavra de hoje está dizendo para mim e para você, diante das suas vontades, é você quem tem que dominá-las, e não elas a você. Por isso, muitas vezes, nós temos que dizer como o apóstolo São Paulo, eu vejo o bem, eu saio para fazer o bem e faço o mal. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o bem que eu queria fazer, eu acabo não praticando. Por causa das nossas fraquezas. Jesus, como um filho perfeito do Pai, Ele diz, eu não estou aqui para fazer minhas vontades. Eu vou manter-me firme no meu jejum. Eu não vou quebrar meu jejum, por causa da minha vontade de comer. Ainda que a sua proposta é fazer desta pedra um pão, eu vou me manter fiel na minha resiliência. Lembra? Crescei, multiplicai e dominai. O homem é chamado a ser senhor das suas vontades. E na maioria das vezes, como eu e você vivemos, escravos da nossa vontade. Essa é a primeira tentação. O diabo viu que aquilo ali não teria jeito. Ele pega Jesus e leva Jesus num lugar alto. Esse lugar fica em Jericó. Quando vamos à Terra Santa, visitamos esse lugar.
Esse lugar dá uma visão imensa, e o diabo fez Jesus visualizar todos os reinos da terra. E ele disse: tudo isso aqui foi entregue para mim. E se você se ajoelhar, eu vou te dar poder e glória, e tudo isso aqui vai ser seu. O diabo é o pai o mundo não é dele. Os reinos não pertencem a ele. Quem é o dono do mundo? Quem criou o mundo? Deus. Ele é o dono. E ele não deu o mundo para alguém dizendo: pode dominar. Só você. Você vai ser dono de tudo. Ele, sendo dono de tudo o que ele fez, entregou para cada um de nós. Agora vem o diabo dizendo: tudo é meu e eu vou dar tudo para você. Preste atenção. O diabo não dá nada a ninguém. Ele tira tudo. Lembra numa outra passagem? O diabo, Satanás, não veio senão para matar, roubar e destruir. Ele não dá nada. Ele é egoísta. O egoísta não dá nada para ninguém. Tudo é dele, é meu. O diabo não dá nada. Ele está mentindo, dizendo: adora aqui e eu vou dar tudo para você. Vai ser só seu. Você vai ser poderoso. Você vai dominar. Mas não é esse domínio que Deus pediu. Porque esse domínio faz de um senhor e os outros escravos. E nós não somos assim. Nós somos irmãos. Nós não somos dono de ninguém. Nós somos irmãos. Nós não somos chamados a dominar tudo nas nossas mãos. Nós somos chamados a administrar aquilo que é para o nosso bem. E por isso também o outro, e o outro, e o outro. A partilha. O bem comum. A proposta do diabo é egoísmo. Ao passo que Jesus ensinou: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, e aquele que serve a todos. Jesus olha para o diabo e diz: adorarás somente o Senhor teu Deus. Irmãos, esta tentação na prática da nossa vida, ela vem muitas vezes disfarçada naquela nossa tendência de querer mais, mais, mais. E é bom que você queira mais, mas você só precisa tomar um cuidado, para que isso não fique desajustado, desequilibrado dentro de você, a ponto que você já não viva mais, mas viva só em função de mais, mais, mais. E a pergunta que você tem que fazer é: para que tudo isso? Você não pode nem viver, você não pode nem usufruir disso. É importante que você tenha bens, dos quais você desfrute deles. Essa obsessão, essa ganância, ela é doentia. Ela fez de você escravo. Você não vive mais. E é isso que é a proposta do mal. Você fica escravo com uma fachada de que você é senhor, mas não é. É escravo da sua ânsia de poder, da sua ânsia de opressão, de ter tudo. E no final, você não tem nada e ninguém. É a infelicidade elevada ao extremo. A proposta de Deus é felicidade, é vida plena, é desfrutar da vida. Vai na contramão disso. Por isso, diante dessa tentação, temos que ter a coragem de nos perguntar: frente aos bens que eu busco possuir com o meu trabalho, com a minha dignidade, qual a finalidade disso? O que eu quero com os meus bens? É para ter de verdade uma vida tranquila, usufruir com a minha família, ou é para ter uma segurança? Porque o Evangelho diz: tolo, hoje mesmo será pedido conta da tua vida, e você não usufruiu de nada. Porque o que rolava lá? Mercadoria.
Você tinha que comprar o animal para oferecer em sacrifício, para Deus se alegrar e Ele poder te abençoar. Depois, um outro momento, ele está lá no templo, ele está vendo o povo indo fazer as ofertas, ele vê os fariseus vestido bonito, colocando o dinheiro, grandes quantias, e vê uma pobre viúva colocando uma moedinha, lembra disso? Ele olha para os apóstolos e diz, no parecer de vocês, quem deu mais? Lembra disso? Era essas coisas que ele via no templo. Agora ele está lá, no topo do templo. O que ele está enxergando? Tudo isso. E o diabo foi lá no topo do templo de Jerusalém e disse para ele, se és filho de Deus, se lança daqui, lá embaixo, porque ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem, te protegerem, e nenhum mal vai chegar perto de você. O que o diabo está falando para Jesus em outras palavras? Se você fizer as coisas bonitinha para Deus, Deus vai te proteger e abençoar. Se você fizer bem bonitinho, do jeitinho que ele está falando, você vai ter um prêmio, uma recompensa. Mas quem é que está falando isso mesmo? O diabo, gente. Deus não é assim. Deus não é esse mercenário, que se você fizer alguma coisa para Ele, Ele vai dizer, muito bem, vem cá que eu vou te recompensar agora. Porque, atenção, tem gente que não faz nada para Ele. E aí? O que vai acontecer com esse povo? Vai arder nos quintos dos infernos, padre. Não sei, eu não sei. Eu sei que provaremos das consequências das nossas escolhas. Mas Jesus disse que o Pai dele é misericordioso. E que onde tem mais fraqueza, tem mais amor dele. Que onde tem mais fragilidade, mais ele está inclinado. E aí? E o seu combinado de quaresma com ele? Como é que nós vamos fazer agora? Senhor, eu vou ficar 40 dias sem isso. E o senhor? Ou ninguém fez esse combinado ainda? Observe, essa tentação está querendo chamar a nossa atenção, perguntando: como é a sua relação com Deus? Será que é um relacionamento de troca? Senhor, eu vou lá na missa hoje, e aí o Senhor abençoa a minha semana, combinado, fechado, vou estar lá. Ô padre, está errado? Não é assim que funciona? Não. Uai, padre, mas eu vim para isso, para pegar a bênção para a semana. Que bom que você veio pegar a bênção para a semana. Mas deixa eu dizer a você, pôr minha cabeça agora para rodar. Quem nunca pisou aqui dentro, em nenhum outro lugar religioso, também pode ter uma semana abençoada. Coisas boas também podem acontecer com eles, para eles, na vida deles. Sabe por quê? Porque eles são filhos de Deus, igualzinho a você e eu que estamos aqui. Eu não sei se isso te deixa triste. Eu não sei se isso te escandaliza. Mas esse é o nosso Deus. Ô padre, então eu não preciso vir aqui não, ai. O senhor está mandando a gente embora. Eu não. Eu só estou querendo ajudá-los a entender por que vocês têm que estar aqui. Porque se vocês estão aqui por interesse, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Nós temos saudade dEle. Porque Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Deus de amor, e eu vou à casa dEle para ouvir a sua palavra, para dialogar com Ele, para me alimentar do seu corpo e do seu sangue, e eu sei que o que eu precisar, eu nem preciso pedir, porque Ele vai me dar, porque Ele é meu Pai,
Ele me ama. Ele não está esperando eu fazer alguma coisa para Ele, para no final Ele colocar uma moedinha na minha sacolinha. É diferente. Não é uma relação de interesse, é uma relação de amor. Isso muda tudo. O texto diz que Jesus foi tentado depois dos 40 dias. 40 é um número simbólico. 40 significa a totalidade da vida. Não significa 1, 10, 15, 20, 40 dias, acabou. Não, significa que ao longo de toda a vida, nós somos tentados. Porque veja a tentação das vontades, do domínio, da posse, da relação de interesse. Essas coisas, gente, estão do nosso lado todo dia. E o que nós precisamos? Da graça de Deus para sabermos responder como Jesus. E aí eu concluo a homilia dizendo, lembra que o padre disse que na quarta-feira a igreja entregou para nós 3 armas para a quaresma? Lembram disso? Jejum, oração e esmola. Olha as tentações. A tentação das vontades, a fome. O que ajuda a gente a domar nossas vontades? A arma do jejum. Depois a outra tentação, a tentação da posse, de dominar, tudo vai ser seu, você vai dominar sobre todo mundo. Como nós vencemos essa tendência do egoísmo, do domínio do outro, com a caridade. Depois a terceira e última tentação, se você é filho de Deus, manda Ele fazer as coisas que você quer, manda Ele fazer sua vontade, porque você não é filho dEle. Como que nós vencemos essa tentação? Através da oração sincera, relacionamento de amor. Veja que bonito, primeiro a igreja colocou nas nossas mãos as armas da quaresma. Por quê? Porque nós vamos precisar delas. Na quaresma, não, toda a vida, toda a vida. Por isso, prepare-se, porque onde não tem jejum, onde não tem oração, onde não tem caridade, você vira presa fácil do maligno. Só essas 3 armas nos ajudam a atravessar o deserto e mandar o diabo embora. Ai, padre, e depois que eu mando ele embora eu fico livre? Ele se afastou até o tempo oportuno. Quando foi o tempo oportuno que ele voltou para atazanar Jesus? Lá no Horto das Oliveiras. Quando Jesus começou a pensar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O diabo estava ali, pondo na cabeça dele, é muito para você. Você não precisa disso. Você não merece esse sofrimento todo. Fala para ele mandar isso embora. Jesus se enche da graça e diz, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E é bonito no filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, nessa cena aparece a serpente e sendo esmagada a cabeça dela. Alguém que vive jejum, oração e caridade, vence a Satanás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.